Paz do Senhor, irmãos. Seja bem-vindo a mais uma Gotas de Orvalho. Gostaria de compartilhar uma breve reflexão da Palavra do Senhor nessa manhã, que se encontra no livro de Naum, capítulo 1. Vamos ler apenas alguns versículos, tá? Versículo 1, 2 e vamos pular um pouquinho para o 7. Diz assim a palavra: Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Vamos ler o 3 também. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. E agora o 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Essa palavra ela é acerca da cidade de Nínive, a cidade onde Jonas foi enviado, profetizou naquele lugar, denunciou os pecados que haviam naquele lugar, e houve então transformação, houve arrependimento e a cidade se consertou diante do Senhor. Mas o que podemos ver é que anos e anos depois, esta cidade retoma os seus maus caminhos e novamente o Senhor envia mais um profeta para denunciar, só que agora não mais com pedido de arrependimento, mas com a sentença da destruição. Vemos aqui um quadro caótico, um quadro difícil, né? Com uma sentença de morte, com uma sentença de destruição, e é o que parece que estamos vivendo nesse momento. Pessoas que querem sentenciar a destruição do nosso país, sentenciar a destruição das nossas igrejas, sentenciar a destruição desse relacionamento que temos com Deus, e nos colocamos diante de um impasse de qual o nosso posicionamento. Muitos cobram igrejas abertas, outros cobram a quarentena, mas e você? Como você tem se posicionado? O que eu vejo é uma cidade que teve uma manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, da misericórdia de Deus, se arrependeu de seus caminhos, né? E voltou a caminhar junto com o Senhor. Mas o comodismo, o tempo, na verdade, ele não é muito nosso aliado. Ele tem se colocado muitas vezes como nosso adversário. E a gente se acomoda cultuando dentro de quatro paredes, não que isso não seja importante, a coinonia é importante, a união, a unidade como o corpo de Cristo, mas a questão agora que nos chama é em sermos igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você, é o nosso relacionamento com Deus, é aquilo que temos com Ele em relação à intimidade. E como temos trabalhado isso, como temos vivido isso, como o Senhor tem manifestado em nosso meio, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É preciso revermos alguns conceitos, é preciso olharmos um pouco para toda essa situação e para nós mesmos e vermos que tipo de relacionamento temos tido com Deus. É um relacionamento de intimidade, porque aqui diz que ele é tardio em irar-se. Sabe por que ele é tardio em irar-se? Porque ele avisou a Nínive. No passado ele esteve lá, ele avisou a Nínive que seus maus caminhos o levariam para esse caminho de destruição, mas Nínive não atendeu ao chamado do Senhor por completo, relaxou, se deixou levar e mais uma vez retomou seus caminhos perversos, e o Senhor então entrou com a sentença de morte. Queridos, a questão é que a mensagem ainda é a mesma que João pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Muito mais agora talvez do que nunca, o Senhor tem estado mais próximo de retornar e retomar a sua igreja, não é? E como nós estamos e como estamos vivendo esses tempos difíceis. Porque também diz aqui na palavra que o Senhor tem o seu caminho em meio à tempestade, ou seja, há um propósito para isso. Há um propósito para tudo que estamos passando. Mas lá no versículo 7 vai dizer que Ele é a nossa fortaleza, que Ele conhece os que nele habitam. Precisamos estar enxertados no Senhor, precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, precisamos buscar dele essa intimidade, esse relacionamento íntimo. E que nesse momento a gente possa realmente refletir sobre a nossa caminhada, né? Buscar do Senhor uma resposta, buscar do Senhor qual é o propósito e entendermos que estamos debaixo desse propósito e que precisamos nos relacionar com Ele de uma maneira muito mais íntima, muito mais chegada,
do que talvez outrora, não é? Não esqueçamos que o Senhor tem promessas nas nossas vidas, o Senhor tem promessa para a nossa igreja, o Senhor tem promessas e essas promessas não cairão por terra, elas se cumprirão, mas a maior promessa que Ele fez foi de voltar e nos resgatar e tomar a sua igreja e levar ela para a sua morada, para junto dele. Que possamos, em nome de Jesus, receber essa palavra nesta manhã e que o Senhor nos abençoe nesse período tão difícil que estamos passando. E que possamos brevemente estarmos juntos, retomando as nossas atividades na nossa igreja, né? Caminhando junto como irmãos, como Cristo nos colocou nesta terra, que é andarmos juntos em união. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe.